Olá, vamos lá para o último bloquinho agora, corrigindo as questões 10, 11 e 12 da segunda fase da Unicamp. E então a questão de número 10 te mostra uma figura onde ele diz assim que isso seria um alicate amperímetro, é um medidor de corrente elétrica cujo princípio do funcionamento baseia no quê? Num campo magnético produzido pela corrente. A ideia é que a corrente elétrica que passa por esse fio gera um campo magnético em torno dela. Então, para fazer a medida, basta envolver o fio com uma alça de amperímetro, como ilustra a figura que está aí ao lado. Então, a ideia que ele conta é, nesse caso, o fio retilíneo longo pelo qual passa uma corrente I e o módulo do campo magnético produzido a uma distância R é dado por essa equação que ele tem dado para você, que é μ0I, onde μ0 é uma constante, que ele já está te dando, 4π vezes 10 a menos 7, a unidade Tesla metro por ampere, dividido por 2πr, onde esse R é a distância que você está do fio. Então, se o campo magnético no ponto da alça circular do alicate da figura for 1 vezes 10 a menos 5 Tesla, qual é a corrente que passa pelo fio? Então, se você utilizar essa equação, ele te deu o campo que vale 1 vezes 10 a menos 5, o seu μ0 é uma constante que ele está te dando, que é 4π vezes 10 a menos 7, você quer calcular o I, dividido por 2πr, ou seja, 2π vezes esse R, que é a distância que ele te deu na figura, que vale 25 centímetros, ou seja, 25 vezes 10 a menos 2 metros. Efetuando esse cálculo, a corrente vai ser 1,25 ampere. Muito cuidado com essas unidades, hein? Esses 2,5 centímetros, aqui as unidades estão todas lá em metro, então você tem que converter, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a letra A seria 1,25 ampere. Na letra B, ele fala assim, a alça do alicate é composta por uma bobina com várias espiras, cada uma com área de 0,6 centímetro quadrado. Olha só que tem que tomar cuidado aqui, está em centímetro. Então, numa certa medida, o campo magnético, que é perpendicular à área da espira, varia de 0 até 5 vezes 10 a menos 6 Tesla em 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Qual é a força eletromotriz produzida na espira? Olha o que ele está te dando. A lei de indução de Faraday fala que a força eletromotriz epsilon é menos variação de fluxo dividido pelo tempo. Esse φ é o fluxo, e então ele fala que o fluxo é igual ao produto do campo magnético pela área da espira. Bom, então vamos lá. Se o ΔΦ, que é a variação de fluxo, que então seria a variação de quem? Variação do campo vezes a área. Variação do campo que varia de 0 a 5, então ela vai variar 5 vezes 10 a menos 6, vezes a área. E que a área, ele te deu lá, 0,6 centímetro quadrado. A cada centímetro é 10 a menos 2 metros. Como está ao quadrado, vai ficar 10 a menos 4 metro quadrado. Dividido pelo tempo, que ele deu 2 vezes 10 a menos 3, fazendo esse cálculo vai dar o epsilon igual a 1,5 vezes 10 a menos 7 volts. Tá? Questão de número 11. Questão de número 11 é uma questão de física moderna, mas ele deixa bem explícito, onde os conhecimentos do ensino médio é capaz de resolver esse problema. Ele fala assim que o positrônio é um átomo formado por um elétron e sua antipartícula, o pósitron, que possui uma carga oposta e massa igual à do elétron. Ele é semelhante ao átomo de hidrogênio, que possui um elétron e um próton. A energia do nível fundamental desses átomos é dada por essa equação que ele está te dando aqui, onde seria menos 13,6 dividido por 1 mais ME sobre MP, elétron volts. Essa unidade aqui é a unidade de elétron volts. ME é a massa do elétron, MP é a massa do pósitron, no caso do positrônio, ou do próton, que é no caso do átomo de hidrogênio. Ele fala, no caso do átomo de hidrogênio, como a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron, essa razão ME sobre MP aqui é desconsiderada. Então, a energia E1 vai ficar como menos 13,6. Mas a pergunta dele, qual é a energia do nível fundamental do positrônio? Lembrando que no positrônio, as massas do elétron e do pósitron são iguais. Se são iguais, uma razão de dois números iguais dá 1. 1 mais 1, então fica 2, fica 13,6 dividido por 2 é menos 6,8 elétron-volts. E a outra, letra B, ele fala assim, ao contrário do átomo de hidrogênio, o positrônio é muito estável, pois o elétron pode aniquilar rapidamente com sua antipartícula. Tudo isso aqui é historinha, que na verdade ele fala assim, considerando que as massas do elétron e do pósitron são iguais, e vale 9 vezes 10 a menos 31 quilos, e que ao se aniquilarem toda a sua energia, de acordo com a relação de Einstein, convertida em energia dos fótons, gama, calcule qual é a energia de cada fóton produzido, lembrando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metro por segundo. A equação que você vai usar que é energia igual a mc quadrado. Como ele quer a energia de cada um deles, então a massa deles são iguais, só basta calcular a energia de um deles. A energia do fóton vai ser como? A massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A massa ele te deu 9 vezes 10 a menos 31 vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa conta vai dar 8,1 vezes 10 a menos 14 joule. E a última questão, questão de número 12, ele está te dando assim que, num caso de espelho, a equação de Gauss é dada por 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 2 sobre R. Isso aqui era 1 sobre F, mas como o foco
na verdade, a distância focal está na metade do centro de curvatura R, então essa equação também é válida. E ele fala que o aumento linear é dado por menos P' sobre P, ou, para quem lembra, também dado pela razão da imagem sobre o tamanho do objeto. Então ele fala assim, quando uma pessoa está a uma distância 4 metros da superfície do espelho, a imagem virtual se forma 20 centímetros dele, de acordo com como está a figura que está aqui. O cidadão está a 4 metros do espelho e a imagem está formando, então, a 20 centímetros dele. A pergunta é, o raio de curvatura do espelho. Para você usar o raio de curvatura do espelho, é só usar a equação de Gauss do jeito que ele deu. 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 2 sobre R. O P, o dado em metros, P', se você colocar em metros, 20 centímetros vai dar 0,2 metros. Então, lembrando aqui que você tem que usar o quê? Tem que usar um P' negativo, como o seu P' está do outro lado, que é como é espelho. Se o seu P' estiver do outro lado do espelho, então ele vai ter um sinal negativo. Então, por isso vai ser, se você fazer essa conta aqui, 1 sobre 4 menos 1 sobre 0,2 igual a 2 sobre R. Então, você tem que calcular quanto que vale essa distância R que está aqui. Tá? Na letra B, ele pergunta assim, o tamanho H da imagem se a pessoa tiver 1,60 metros de altura. Se a pessoa tiver 1,60 m de altura, o H, o objeto, qual vai ser o tamanho I da imagem? Lembrando que o aumento linear é I sobre O, que é a imagem sobre o objeto, é igual a menos P' sobre P. E então, se efetuar esse cálculo, menos o P' você tem, o P você tem, lembrando que o P' é negativo, o H, que é a imagem, você quer, o O, que é o tamanho do objeto, que é 1,60. Se fizer essa conta aqui, então vai dar 0,08 metros ou 8 centímetros. Então, com isso, a gente finaliza a resolução da segunda fase da Unicamp. Obrigado e na próxima estamos de volta.